Graça e paz de mergulho. Esse é o nosso quadro Jovem Pergunta. Vamos um pouco responder algumas perguntas que você mandou para a nossa igreja. Vamos lá então na primeira pergunta. Por que eu me comparo tanto com as outras pessoas? Isso é pecado? A comparação é uma tendência humana, mas isso também é muito perigoso, porque você pode se comparar com outras pessoas, isso pode gerar o quê? Inveja, vontade de ligar no outro, você aquele lugar, e acaba que você não consegue ter a sua própria identidade. Uma identidade firmada em Deus, entende quem você é, por que Deus te chamou e qual é o caminho que você está indo. Então, você não precisa se comparar com ninguém. As comparações vão levar você a frustrações, mas quando você entende que Deus tem um propósito, um chamado para você, você caminha em direção correta conforme a vontade de Deus e não viverá comparação na sua vida. Como saber se tem profundidade espiritual? A profundidade espiritual não é sobre a quantidade que você ora, não é a quantidade que você está disponível para Deus, mas o quanto Deus pode transformar a sua vida. Jesus falou que temos que dar frutos, e muitas pessoas pensam que esses frutos é a vida. Mas não é somente isso que o Senhor está falando. Ele está falando sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5. Então, quando você produz esses frutos do Espírito, como amor, domínio próprio, amabilidade, esses frutos são gerados cada vez mais no caminho do Senhor. Ou seja, a sua produtividade vai revelar o que você está produzindo. Então, hoje, para você parar, o que você tem produzido? Quando você reflete sobre isso, esses frutos aliados a Deus ou não, e aí você vai entender se a sua vida está na profundidade espiritual ou não. Como conciliar a sua carreira e o seu chamado? Talvez esse seja o maior dúvida da juventude, como conciliar a carreira e o chamado. Mas a mesma pergunta que eu faço, como conciliar ministério e família? É a mesma coisa. Se Deus estiver no centro da sua vida, todas as áreas vão estar ao redor de forma coesa e conforme a vontade de Deus. E uma coisa bem interessante, a nossa carreira, o nosso chamado, caminha uma vida em duplo. Ou seja, vão na mesma direção, nós vamos no mesmo sentido. Então, a sua carreira, o seu chamado, eles vão estar alinhados. Para quê? Para que você viva a vontade de Deus conforme a vontade do Senhor. Ou seja, tudo que você quiser vai dar de encontro com o seu chamado e vai te levar a viver tudo aquilo que Deus tem para ti. O que você precisa alinhar? É saber, Senhor, meus passos hoje, a minha direção, o chamado que tem para mim. Se você consegue responder essa pergunta e dizer que sim, então a sua carreira e o seu chamado estão alinhados na mesma direção. Agora, se a sua carreira aponta para um lado e o seu chamado aponta para o outro, algo precisa ser restaurado, que é a sua aliança com o Senhor e o seu caminhar. Então tem uma reflexão. Deus te chamou logo para o propósito e a sua carreira vai te levar a tudo isso. Imagine que o Senhor te ocupasse um funcionário numa região distante, uma região, por exemplo, onde o evangelho é perseguido. Lá, você faz a faculdade de medicina e você vai ser conhecido como o quê? Como um médico. É a mesma coisa que você está ali, tratando as pessoas que está ministrando a palavra de Deus. Imagina quando você também é um engenheiro e você vem trabalhar numa situação dessa. Você vai produzir conforme o seu chamado. Você é um engenheiro de produção, mas o seu chamado sempre vai estar ali latente, né? Pregar o evangelho, falar de Jesus, fazer crescer o reino de Deus. Então não é algo desassociado. O seu chamado e a sua carreira caminham na mesma direção, propósito da vontade de Deus. Por isso, alinhe a sua vida ao centro da vontade do Senhor, e você verá como que tudo vai fluir de forma natural no prazer de Deus. Como saber se estou vivendo de aparência espiritual? Aparência espiritual era algo muito combatido por Jesus na época dos fariseus, porque os fariseus tinham o costume de orar muito alto, de palavras para chamar a atenção. Jesus sabia que eram somente palavras de para mentir o coração verdadeiro. Então, o seu nível de entrega vai informar como você está vivendo. Porque a aparência passa, mas o que é verdadeiro permanece. O que é gerado da sua verdade é o seu secreto com Deus. É o seu tempo de devocional, é o seu tempo de oração, o seu tempo de buscar o Senhor, é a sua adoração. E tudo isso que é gerado no secreto, ele vai refletir na sua vida secular e como você anda no seu dia a dia. Então, você saberá de forma bem certa se é uma aparência ou se é uma verdade. Se tudo que eu faço é somente para que os outros vejam o que eu estou fazendo, eu vou evangelizar para que outros vejam, eu vou orar para que as pessoas possam escutar, então você está vivendo só de aparências, mas o que é verdadeiro e é profundo, você sabe dentro do seu coração, quem é a realidade de você mesmo. Você pode até enganar os outros, usar máscaras, mas quando você está no seu secreto, ali no seu quarto, é só você e Deus. Então você não usa máscara, você não pode enganar ninguém, então você vai saber qual é o seu nível de verdade na presença de Deus. As aparências, elas prejudicam muito o nosso caminhar com Deus, porque parecemos ser algo que não somos. Por isso, ser verdadeiro. Coloque a sua vida diante da presença de Deus. Coloque a sua vida e alugue a palavra de Deus e seja transformada por ela. E a cada vez mais que você se aproximar da presença de Deus, você verá como Deus vai te transformar e as aparências vão acabar.
E quem você é diante de Deus, você também será diante dos homens. Essa é viver não somente em aparência, mas viver completamente a vontade de Deus de forma alinhada. E esse foi o nosso Jovem Pergunta de hoje. Se você tem outras dúvidas que precisam ser sanadas, manda mensagem no nosso direct e no próximo quadro nós vamos responder. Que Deus te abençoe e que você viva o extraordinário da presença de Deus.